Bruxaria cosmética. Você já ouviu ou refletiu esse termo? Não? Então convido você a assistir esse vídeo e refletirmos juntos quais caminhos a Wicca e a bruxaria têm tomado nesses tempos em que as redes sociais dominam a cena. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já peço para que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema. Não esqueça de inscrever-se caso ainda você não seja inscrito e ative o sininho para que você continue recebendo notificação ao longo do lançamento de outros vídeos aqui no meu canal. Quando eu pensei em gravar o tema desse vídeo, bruxaria cosmética, foi na ideia de poder trazer uma reflexão crítica dos dias atuais em que a bruxaria e a Wicca foi tomada pelas redes sociais e por uma estética bruxa ou uma estética sombria e gótica, como se isso fosse um definidor do que seja a bruxaria. Quando eu pensei sobre esse tema, bruxaria cosmética, eu pensei exatamente a partir de um incômodo que não só eu, mas muitas outras pessoas praticantes da arte, sejam elas wiccanas, pagãs ou de outras tradições ou formas de praticar a bruxaria, têm dito ou expressado que é esse excesso estético que as redes sociais têm colocado à bruxaria, e não apenas isso, esvaziado também o tema. E quando eu digo por esvaziamento, é num sentido exatamente de confundir a coisa com a essência dela. E isso é muito importante e necessário para a gente refletir. Quando eu trago o termo bruxaria cosmética, eu estou dizendo exatamente daquela bruxaria, não como uma forma, né, ou um modo de fazer bruxaria, não tem nada a ver com isso. Mas é um termo crítico para estabelecer que existe uma bruxaria preocupada ou unicamente pensada na estética. Ela é uma bruxaria que deve ser pensada para um modo de produção, para um modo de consumo, para um modo em que as pessoas possam consumir de uma maneira muito rápida e também que venda uma estética, que venda uma aparência, que venda um estilo de vida que nada tem a ver com a profundidade ou os processos de transformações iniciáticos e esotéricos que a própria bruxaria, em especial a Wicca, propõe em sua jornada. E isso as pessoas acabam então confundindo a coisa com a essência e acabam se perdendo nelas mesmas, e muitas vezes isso leva as pessoas a descredibilizarem esses caminhos. E tá tudo bem também, cada um também vai se aprofundar com aquilo que tem capacidade de se aprofundar. No entanto, isso não nos impede de tecer comentários, reflexões, posicionamentos críticos frente a isso que nós temos aí hoje nas redes sociais, que nada mais é que uma bruxaria estética. A relação da bruxaria, em especial da Wicca, com as mídias, sempre esteve no foco da nossa atenção quando a gente pensa na história da religião Wicca, especificamente. Por quê? Nós sabemos que a bruxaria, quanto religião, a Wicca, ela é um caminho em que nós precisamos reconsiderar e também relembrar que é o lugar de marginalidade. A Wicca ocupa um lugar de marginalidade frente às outras grandes religiões da sociedade ocidental. E essa marginalização exige de nós uma constante explicação, muitas vezes uma exposição comedida ou mais confrontadora com a sociedade, exatamente para que a gente possa ser visto, olhado, entendido e acessado. Porque senão a gente continuaria aí nas brumas do tempo, escondidos, secretos, e quando a bruxaria vem à tona, sobretudo lá na Inglaterra, na década de 50, com Gardner e todo o pessoal que estava junto com ele, a bruxaria toma as mídias televisivas, os jornais, as livrarias. E nós precisamos, naquele primeiro momento, sim causar num sentido até mesmo estético da coisa, para quebrar com aquele imaginário que nós tínhamos da bruxa de chapéu, com nariz verde, enfim, aquele estereótipo que foi consolidado através do processo da Inquisição. No entanto, aquilo foi um movimento necessário e importante para que a gente possa até mesmo estar aqui hoje. A gente só pôde estar aqui hoje porque essas pessoas colocaram a cara a tapa.
No entanto, é aí que se confunde que colocar a cara a tapa não significa que essas pessoas não tinham repertório, que essas pessoas não tinham profundidade, que seus interesses atingiam uma espécie de nobreza perante a arte ou perante os seus propósitos espirituais. Então, essa primeira exposição da Wicca nas mídias televisivas, jornais, embora tivesse um propósito nobre, também foi muito corrompida por fake news, por distorções até mesmo de outros setores religiosos que ainda associavam e até hoje associam a ideia da Wicca ou de outras bruxarias com satanismo, com ideia de anticristianismo, enfim, todo esse contexto que ainda carrega em nós algo que a gente também precisa lembrar que nós pertencemos a uma religião que é minoritária, que é uma religião marginalizada. Então, isso coloca os praticantes da Wicca, e aí eu sempre faço essa ênfase na Wicca aqui no meu canal, porque é um canal dedicado à Wicca e à bruxaria pensada na Wicca, que é dizer que quando nós nos colocamos a viver essa religião, nós precisaremos então também entender que precisaremos ter um posicionamento político frente à nossa comunidade, seja essa comunidade a nossa família, seja essa comunidade nosso bairro, nossa cidade, enfim, nosso país, que é dizer, nós somos uma religião e nós praticamos essa religião, nós também temos esse direito à liberdade religiosa. E para isso, quando nós pertencemos então a uma religião que é minoritária e marginalizada, explicar a religião aos outros sempre vai ser muito necessário. Embora possa ser enfadonho, embora você possa falar assim, vai ler um livro, sim, isso é importante para aquisito de aprofundamento e um entendimento mais teórico e aprofundado sobre o tema. No entanto, nós precisamos considerar que também somos porta-vozes da religião, que também somos nós a vender do ponto de vista, não no sentido consumível, mas no sentido de mostrar o que nós fazemos, que a religião é praticada por pessoas sérias, que a religião é praticada por pessoas que são pessoas comuns, que também trabalham, que também produzem lazer, vida, relações sociais, enfim, que nós somos pessoas. E que apenas temos aí a nossa religião, que é diferente de outras religiões nas quais as pessoas estão acostumadas a conviver. E para isso, explicar a religião sempre vai ser muito necessário. E às vezes, a estética, a imagem, porque isso é muito emblemático para nós, que somos essencialmente animais simbólicos, a imagem é algo que sempre vai chamar mais atenção. A imagem vai ser sempre aquilo que vai dominar a cena num sentido até mesmo de um diálogo. Por isso que uma estética sóbria, uma estética que também convide uma reflexão, um aprofundamento, uma sacralidade, um respeito, é muito importante nesse processo. E aqui eu não estou ditando regra no sentido de, tudo bem você gostar de uma cena wicana ou de bruxaria mais gótica, mais trevosa, e tá tudo bem com isso, né? Não tem nenhum problema com isso, mas também banque isso, traga isso na cena no sentido de explicar qual é o propósito dessa questão, não apenas no sentido, eu quero chocar, eu vou chocar a sociedade mostrando que eu sou uma bruxa trevosa. Esse é um assunto muito sério porque ele envolve pessoas, ele envolve preconceitos, ele envolve violências, até mesmo direitos que são violados, como a liberdade religiosa, a questão da intolerância religiosa. Então, quando nós nos propomos a dizer ao público que nós somos bruxas e bruxos, nós estamos carregando outras pessoas com a gente, mesmo que a gente seja um praticante solitário. Aquilo que nós vamos fazer ao público, no sentido social, vai reverberar em outras pessoas também. Claro que a gente não pode ficar se responsabilizando ou responsabilizar os outros a partir de nossas ações ou má condutas no sentido antiético das coisas, mas o que nós precisamos lembrar é que carregamos um nome, que carregamos uma história. Quando nós pensamos nas pessoas que foram acusadas de bruxaria na Inquisição, nós precisamos lembrar que essas pessoas foram mortas, que essas pessoas sofreram violências das mais diversas, e é sobre isso que é a bruxaria também. É sobre isso que significa ser bruxa, uma reivindicação de direitos, uma reivindicação também de um posicionamento, de um direito de existir, de celebrar a sua própria sacralidade e espiritualidade. Portanto, quando eu trago essa reflexão e contraponto pensando aí com o termo bruxaria cosmética, e eu coloco esse cosmético no sentido de pensar somente num cuidado, não que as ciências cosméticas se preocupem apenas com um cuidado superficial, mas cosmético no sentido de apenas se preocupar com a aparência e o verniz das coisas. E é num sentido de pensar que essa bruxaria cosmética que a gente vê nas redes sociais, ela é alienada de todas essas questões que eu estou trazendo para vocês. Ela não considera a história das coisas, ela não considera a tentativa de uma reconstrução,
a continuidade de algo, a resistência de algo, e tudo isso vai sendo mastigado a tal ponto apenas para oferecer uma estética. Um ritual não passa a mais ser um momento de encontro com você mesmo, com o divino, e que propõe uma transformação interior, mas ele passa a ser uma performance na qual vai dar like, na qual você vai poder compartilhar nas redes sociais e que vai impressionar as pessoas. Olha quantos elementos, olha quantas velas, olha quanto isso, quanto aquilo, quando na verdade a grande essência do ritual acontece no interior, que não dá para fotografar, filmar, dá apenas para tentar explicar poeticamente. Então é importante que você pense sobre tudo isso quando você olha. Isso não quer dizer que a gente não possa gostar do belo, o belo também é sagrado. Ver um altar montado, um ritual bem elaborado do ponto de vista material é muito bonito, é muito eficiente, mas ele por si só não produz a bruxaria. Ele por si só não nos conecta ao sagrado. Não é ele que produz aquilo que vai mover o nosso interior. Muitas vezes também essa bruxaria cosmética das redes sociais vai vender um passado mítico da bruxa, aí quase com aquela frase clássica: ai, você é a neta das bruxas que não foram queimadas. Mentira, sua avó era uma evangélica, né? É importante que você considere isso, que a bruxaria, antes de mais nada, não é sobre uma linearidade, uma linhagem ininterrupta de iniciações. É, sobretudo, uma reivindicação do seu próprio sagrado. E seu sagrado no aqui e agora. E é importante que você resgate esse senso e pare de ficar criando um passado mítico para alimentar a fragilidade, por exemplo, das suas questões narcísicas e egóicas. E é importante que você considere isso também. Tá, mas eu acredito que eu fui uma bruxa na vida passada. Tudo bem, essa é uma crença que você pode carregar. Se ela te alimenta e produz bem-estar, ótimo, mas o que você vai fazer com essa informação no aqui e agora? O que você vai fazer com essa informação do ponto de vista de uma transformação interior? Né? Se ela causa uma transformação interior no sentido de colocar um aprofundamento no seu caminho, ótimo. Mas se for apenas para massagear o seu senso narcísico e egóico, então eu falaria para você rever as suas questões. Nesse sentido, então, essa bruxaria cosmética, ela também não carrega nenhum senso de compromisso ou comprometimento com uma jornada. E a gente consegue perceber isso quando a pessoa não tem uma forma de fazer as coisas, é um comprometimento, uma consolidação de seu caminho. Tudo é muito estético, tudo é muito invernizado mesmo, tudo é muito, torna-se um verniz. E essa ideia do que a gente está trazendo, né, do que eu estou trazendo aqui hoje no vídeo para vocês, é pensar que esse comprometimento é algo essencial da prática da Wicca, é essencial da prática da bruxaria, no sentido de que você vai ter que se envolver, de que você vai ter que colocar a mão na massa, que dá trabalho, que não é algo como um clique e você posta e recebe like, não é sobre receber like. Eu fico pensando, se a gente não tivesse as redes sociais, né, houvesse aí uma questão de um grande apagão, quantas pessoas permaneceriam bruxas? Porque diferente dessa bruxaria cosmética, uma bruxaria iniciática, esotérica, e também do ponto de vista de uma transformação interior e de um autoconhecimento, de uma gnose pessoal, significa que você vai precisar se comprometer, significa que nem tudo pode ser exposto, ou grande parte não pode ser exposto, e não porque significa um segredo mortal, não revelado aos não iniciados, significa que se refere ao seu íntimo, aos seus processos interiores, às suas feridas, às suas sombras, e que você precisa lidar com aquilo com silêncio, com a introspecção. Então é importante que você compreenda que uma bruxaria comprometida, ela vai ser contrária muitas vezes a essa ideia estética. Claro que as tradições, os covens e pessoas que pretendem aí oferecer um acesso à bruxaria, muitas vezes vão usar de meios estéticos para chamar atenção, mas não confunda a coisa com a essência. Mais uma vez, guarde isso, não confunda uma coisa com a essência. Não é uma vassoura, não é um caldeirão, não é uma roupa, não é um pentagrama que vai fazer de você uma bruxa ou um bruxo. É um envolver-se, é um praticar, é um comprometimento. Com isso, eu também não quero dizer para você que quem está preocupado com a estética também e posta é menos bruxo do que quem não posta nada. A ideia aqui não é estabelecer quem é mais e quem é menos. A ideia é estabelecer aqui o quanto também a gente se perde muitas vezes nessas questões das redes sociais do ponto de vista estético e esquece daquilo que está por detrás, aquilo que realmente significa aquilo que realmente está no processo e todas essas questões esotéricas, iniciáticas de transformação interior que eu fui explicando ao longo desse vídeo. Não há problema nenhum você gostar de postar, não há problema nenhum você mostrar a sua religião. Muitas pessoas postam as suas religiões,
as suas práticas, sejam elas quais forem. Mas, mais uma vez, não confunda a coisa com a essência. A forma não quer dizer sobre a essência das coisas. E aí também a questão da bruxaria cosmética pode nos levar a uma outra ideia que está arraigada hoje da ideia de bruxaria e redes sociais, que é o excesso de cursos, que é o excesso também de barganhas financeiras relacionadas à bruxaria. Aprenda a bruxaria em 10 aulas, inicie-se na bruxaria com esse PDF de 300.000 feitiços inéditos, enfim, esse lugar de esvaziamento dos significados. E não apenas isso, a ideia de que você pagando, bem numa lógica na qual a gente está vivendo mesmo, capitalista, neoliberal, em que a gente acha que eu paguei, então eu tenho direito, o dinheiro barganha, faz uma barganha do meu interior para o exterior, e não é assim. Quem vivencia a Wicca sabe que o dinheiro não vai comprar nada, o dinheiro não vai te dar conhecimento nenhum no sentido dele por ele mesmo. Claro que você com o dinheiro vai comprar instrumentos, vai comprar livros para o seu conhecimento, mas isso também não é uma garantia de que você vai conhecer e vai se aprofundar. Vai depender também de uma postura interna, de um envolvimento interno seu. Aí essa questão, então, quando a gente pensa no financeiro, por exemplo, quando a gente vê alguém que fala assim, eu vou dar um curso de bruxaria e você vai sair iniciado. Como que a gente vai avaliar isso? Num processo iniciático, você precisa avaliar a pessoa que está passando por aquele processo. Mas ela pagou, e aí se ela pagou, ela tem direito de se iniciar, então? Como é que é isso? Como que a gente vai mediar essa relação? É o dinheiro? É a avaliação? Como é que a gente vai estabelecer quem pode e quem não pode? A bruxaria é um curso? Então eu vou lá e adquiro um diploma, eu vou mostrar o diploma, olha, tá aqui pendurado na minha parede, que eu tenho um diploma de que eu sou bruxo, que eu posso falar, que eu tenho outorga de falar, fazer e acontecer, porque eu tenho um diploma. Então a gente precisa pensar sobre essas coisas. Quando a gente pensa nessa bruxaria cosmética, que foi o termo que eu usei aqui para poder estabelecer esse diálogo com vocês, é pensar em todas essas coisas e a gente também refletir criticamente e como muitas vezes a gente pode acabar sendo seduzido por essas questões que nada dizem a respeito do que é a vivência real, legítima e aprofundada da bruxaria. E você, o que pensa sobre essa questão? Como que você percebe esse cenário? Como você também já se viu? Eu também já me vi participando desse cenário, até a gente, como eu fui trazendo a ideia de ser seduzido pelas redes sociais e achar que a gente tem que atender essa demanda muitas vezes. Como você vê, enxerga e também compartilha dessa reflexão ou outras reflexões críticas sobre essa tal da bruxaria cosmética. E se você gostou, deixe seu like, comentário e muito obrigado. Até um próximo vídeo.